Já. Senhores conselheiros Carlos Pina, Ulisses Andrade, Luiz Augusto Ribeiro, Luiz Alberto Menezes, Procurador-Geral João Augusto Bandeira de Mello, Secretária Rita de Cássia. Havendo número legal, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do Pleno Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada. Expediente. Distribuição de 29 processos autuados no período de 10 a 16 de fevereiro de 2023. Leitura dos expedientes recebidos e expedidos. Com a palavra a secretária Rita de Cássia. Não há, excelência. Comunicações e proposituras da presidência. Quero saudar a todos os presentes e os que estão assistindo a essa sessão através do canal YouTube. Registrar aqui também os aniversários. Dia 24/2, do governador do Estado de Sergipe, Fábio Cruz Mitidieri. 24/2, da promotora de Justiça, Priscila Camargo Silva Tavares. No dia 25/2, o conselheiro vice-presidente, Ulisses Andrade Filho, desejando a ele muita saúde e que os galpões de Galinha Legórnio cresçam. Né? O dia 27/2, da diretora-presidente da Fundação da Cultura e Arte, APRP, Antônia Amorosa de Menezes. No dia 27/2 também, a promotora de justiça Thalita Cunegundes Fernandes da Silva. Ainda no dia 27, do procurador do Estado de Sergipe, Vinícius Thiago Soares de Oliveira. E no dia 28/2, do conselheiro-presidente do TCE de Alagoas, Fernando Ribeiro Toledo. Dos conselheiros, com a palavra, o decano, o conselheiro Carlos Pina. Senhor presidente, senhoras conselheiras, presidente, retribuindo também a saudação que Vossa Excelência nos faz, eu quero dizer de logo que repristino com muito gosto os votos de congratulação pelos aniversários de autoridades que Vossa Excelência referiu, especialmente no dia de amanhã, o aniversário do governador do Estado, Fábio Cruz Mitidieri. Mas também, senhor presidente, acrescentar a esses votos, excelência mencionou, registro, aniversário do conselheiro Ulisses Andrade, Estado cada ano, jovem, cada ano faz aniversário. Parece aqui mais jovial e mais remoçado. Água do São Francisco. São águas consideradas milagrosas de muitos séculos. Mas quero acrescentar que também estou de acordo dentro da Fundação APRP, poeta, intelectual de escola de Sergipe, Antônia Amorosa. Mas, repartindo com Vossa Excelência também o registro do aniversário amigo, parceiro de todas as horas, que é o presidente do Tribunal de Estado de Alagoas, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Nós tivemos recentemente a companhia de Sua Excelência e estamos
limiar de atividades em que estaremos também novamente juntos. O conselheiro Fernando Toledo tem sido, já de muitos anos, e desde que chegou ao tribunal, parceiro muito importante para o Tribunal do Estado de Sergipe, já a ação eles vêm sempre apoiando naquilo que nós denominamos o Tribunal Itinerante, tribunal que faz as suas atividades juntamente com tribunais congêneres. Já fizemos sucessivamente com Alagoas e agora estamos nos programando para fazer outra vez, da mesma forma que já fizemos com os tribunais da Bahia, com grande sucesso. Finalmente, senhor presidente, eu gostaria de registrar o aniversário no próximo dia 26, vizinha doutor Ulisses, de um grande brasileiro, que é o ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, conterrâneo de Vossa Excelência, um homem público de escola, meu amigo pessoal e amigo deste tribunal. O ministro Haroldo Cedrais, que estará aniversariando no próximo domingo, é credor das homenagens do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, onde ele sempre esteve quando convocado a comparecer a solenidades nossas ou a obras nossas. O conselheiro Ulisses Andrade publicou uma obra meritória e, na sua administração, esse foi o carro-chefe da comemoração do cinquentenário do tribunal, do nosso tribunal, sobre o outro grande brasileiro, que era Bernardino José de Souza. Fez a vida pública na Bahia, foi, inclusive, ministro, como o ministro Cedrais, foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União. Neste livro, talvez o mais importante texto seja exatamente um texto muito expressivo do ministro Haroldo Cedrais, que fala bem de Sergipe, fala bem das relações dos sergipanos com os baianos e traz uma parte da história, resgata uma parte da história do Brasil que ainda não foi escrita, que é uma história mais recente, e que se reporta ao período em que ele estava na presidência do Tribunal de Contas da União. É a este grande brasileiro que eu gostaria que Vossa Excelência, ouvido o plenário, também dirigisse uma moção de saudações pelo seu aniversário, no próximo dia 26, domingo vindouro. Senhor presidente, de outra parte, eu queria pedir a Vossa Excelência a compreensão para o fato de que eu tenho estado, na última sessão foi mais ou menos a mesma coisa. Eu chegava de uma viagem, agora estamos chegando todos de um feriado. Os processos que tem em pauta, tem alguns que podem ser julgados, sem dúvida, mas eu tenho outros processos em que vou pedir a Vossa Excelência a compreensão para que atendamos a requerimentos e atendamos também a necessidade de um exame mais aprofundado, tanto de preliminares como de mérito, em processos cuja retirada vou requerer. No primeiro caso, está o processo que contém um requerimento do senhor Augusto César Aguiar Dionísio, representado por seu advogado Fabiano Freire Feitosa, requerendo a retirada de pauta. Nada há que obste atender a esse pedido e eu de logo proponho que seja deferido pelo plenário, porque o processo estando pautado, não cabe mais a mim somente decidir sobre a retirada do processo. Tenho aqui o requerimento, não respondi ainda ao advogado por essa razão, mas o
Sua Excelência há de compreender que eu não sou, depois de pautado o processo, o comandante do julgamento. Tem que passar por Vossa Excelência, pelas conselheiras e pelos conselheiros, com a concordância do doutor Procurador-Geral. Também, senhor presidente, nessa linha, a retirada de pauta do processo que está no item 3, também há necessidade de um aprofundamento, é originário da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de São Cristóvão, e tem como relator o conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima, que ele seja retirado para um complemento de instrução. Do processo do item 4, que também é de relatoria do conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima, eu peço apenas o adiamento. Processo originário do Fundo Municipal de Assistência Social de Canindé de São Francisco. Em relação a todos os demais processos que me cabe relatar, sucedendo a esses pedidos de vista que estão já mencionados, à exceção de apenas um, que é o processo do item 10, eu peço a Vossa Excelência que fique adiado, do item 10 fique adiado, é originário de Santana do São Francisco. Nos demais, senhor presidente, e são muitos, eu terei condições de julgamento e de logo agradeço a compreensão de Vossas Excelências, porque terei na pauta corrida da sessão processos entre os itens que não fiz menção, até porque Vossas Excelências estão com as pautas em mãos, terei fluência da pauta dos itens 8. Aliás, me desculpe, presidente. No item 16 também tem um processo que precisa ser adiado. Tirando esses 2, 10 e 16, do item 8 e 18, portanto, são 10 processos, ficam em condição de julgamento. Era só o que tinha a requerer, senhor presidente, cumprimentando novamente Vossas Excelências. Desde já deferido, conselheiro Carlos Pina. Nesse sentido, concedo a palavra ao conselheiro Ulisses Andrade Filho. Era melhor ficar por último, viu? Porque Peço perdão. Ele é o festejado do dia. Peço perdão, eu fiz menção aqui às legornes branquinhas, aí me alterei. Com a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Pelo menos era uma legorne branquinha. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, doutor procurador, cumprimento a todos, senhora secretária. Inicialmente, doutor Carlos Pina, eu queria tirar uma dúvida. Sim. Com Vossa Excelência. Você pediu para retirar de pauta 2 processos, não foi isso? Pedi. Quer que eu repita, Excelência? Não, eu não entendi, veja bem. O primeiro foi o terceiro e o segundo, o 2 e o 3. Eram de relatoria do conselheiro substituto Alexandre. São de relatoria do conselheiro Alexandre. Eu tenho visto. Vossa Excelência tem pedido de vista, né? Tenho. E pode ser retirado o processo. É que o conselheiro também, Alexandre, não está Conselheiro Alexandre. presente. Mas ele à está sessão. pedindo um adiamento. Mas né? o processo é dele, né? Mas Tem o que ficar quarto, em pauta. Tem razão, o pedido tem do razão. quarto Tem que ficar em é pauta. de adiamento. É de adiamento. Tem razão, Ele conselheiro. pode Vossa Excelência adiar tem o razão. processo de vista. Ele São pode pedir razão, ambos adiamento. pedidos de adiamento. Está certo. 3 e 4. O 3 e o 4. Então, Vossa Excelência Ambos adiou. são do conselheiro Alexandre. Então é isso, conselheiro. Eu fiquei em dúvida quando você pediu a Vossa retirada. Excelência tem razão. Bom, então, tirando essa dúvida, o doutor Carlos Pina já explicou, eu também quero me associar a todas as proposituras dos conselheiros que me antecederam, destacando o aniversário do governador Fábio Mitidieri, e mais ainda do conselheiro Ulisses Andrade, nosso colega, amigo, companheiro,
todos nós já conhecemos bastante. Desejo a Vossas Excelências, tanto a todos os aniversariantes, como ao governador, como ao conselheiro Ulisses, muita paz, saúde e tranquilidade. É o que eu desejo a todos os senhores. De logo, presidente, solicito agora, inicialmente, a conselheira Angélica, o processo do item 6 que eu tenho pedido de vista, pediu adiamento para a próxima sessão. De acordo. E os demais, presidente, o do processo do item 20, 21, 25, 26 e 27, solicitado de Vossa Excelência o adiamento. Deferido, Excelência. De minha parte é só. Obrigado, presidente. Com a palavra a conselheira Suzana Azevedo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, eu queria me somar a todos os meus colegas e, principalmente, a lista de aniversariantes que Vossa Excelência, presidente, colocou e destacar duas pessoas assim que eu sinto que merecem a nossa grande atenção. Primeiro, parabenizar o governador, doutor Fábio Mitidieri, que vai fazer aniversário agora, dia 24, amanhã, né? Acho que é amanhã. 25. É 25? 24. Depois da manhã. 24. 24. Desejar a ele muita saúde, muita paz, que ele possa fazer nesses 4 anos assim, um governo exitoso, um governo próspero, que Deus dê a ele muita saúde, muita sabedoria, né, para que ele possa realmente tratar Sergipe com o carinho que ele vem tratando nesses 40 dias de governo, mostrando em todas as áreas, já tem ação de governo, a gente vê assim, a boa vontade e da equipe também, querendo fazer o melhor, uma equipe jovem. Eu acho que ele deve estar completando os 45 anos, né? Então, um governador jovem, um governador que tem muita energia, muito para dar a Sergipe. Mas eu queria fazer minha homenagem especial a um colega que está comigo em todos os momentos aqui do tribunal, um colega que é amigo dos amigos, um colega que realmente a palavra dada é a palavra cumprida, ninguém precisa assinar. Antigamente diziam que era Chico Passos. Chico Passos dava uma palavra, não precisava assinatura. Aí eu digo que é doutor Ulisses. Né? Doutor Ulisses, o que ele disser é sim ou é não. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque não se existe dúvida do comportamento, da retidão, da amizade, do companheirismo de doutor Ulisses com todos aqui. Né? Não só aqui no Tribunal de Contas, mas na vida dele. Né? A vida dele sempre foi pautada assim. E por isso que é um homem de sucesso, é um homem que passou o bastão para seu filho é um homem de sucesso. E, com certeza, né, os ensinamentos que Ulisses passa para todos, para as pessoas que são seus amigos, para aqueles que lhe acompanham há muitos anos, né, quem conhece. Eu acho que, quando meu marido chegou em Sergipe, eu acho que um dos primeiros amigos que ele teve foi o doutor Ulisses, aqui. Iam para aquelas festas do jegue, né, lá de Itabi. E, assim, iniciou uma amizade de muitos anos. E, assim, eu quero dizer a ele, do carinho, que o que eu desejo para mim, eu desejo para Vossa Excelência. Saúde, vida longa, felicidade, que Vossa Excelência seja um homem feliz, porque a melhor coisa do mundo é a pessoa ter saúde e felicidade. Porque eu nunca vi uma pessoa feliz fazer mal às pessoas. As pessoas felizes, ela quer que todos sejam felizes, que todos tenham essa graça da felicidade, né? Essa graça da alegria, essa graça de fazer o bem, essa graça de ver que todo mundo tem direito a ter, né, momentos alegres na vida. Então, doutor Ulisses, eu lhe desejo que realmente as bênçãos do céu possam cair sobre Vossa Excelência, sobre sua família, e dizer a Vossa Excelência da minha estima e da minha consideração por Vossa Excelência. Muito obrigada. Senhor presidente, também queria... Um instantinho que eu queria... Eu queria só falar sobre o seminário que vai ter aqui na próxima semana,
que Vossa Excelência autorizou que a Ecojam fizesse. É um dos seminários, eu acho, de muita importância, porque nós temos agora a nova lei de licitação plena, né, em vigor, e, com certeza, tem alguns requisitos na lei que os nossos jurisdicionados vão precisar cumprir, como o setor de compras, vários assuntos que vão ser tratados. Vossa Excelência não mediu esforço para fazer um grande seminário, porque estão vindo 2 pessoas que têm expertise na área, e também os outros palestrantes daqui, todos eles têm muita expertise na área, e queria parabenizar Vossa Excelência e o coordenador da escola, o conselheiro aposentado, o doutor Carlos Alberto, porque, com certeza, eu acho que os jurisdicionados, para Vossa Excelência ter uma ideia, eu estive em uma audiência com o secretário da Saúde, ele esteve aqui a semana passada, e ele trouxe o corpo técnico, e o corpo técnico, todos eles querendo um curso dessa natureza. E, na mesma hora, solicitei que eles fizessem a inscrição, porque o que nós estamos oferecendo é o que tem de melhor. Né? Nossos palestrantes são pessoas de um nível altíssimo na área, e também o que o tribunal pode fazer para poder levar, né, capacitação a todos os seus jurisdicionados. Então, deixa eu vou ler aqui os palestrantes. Não está aqui os palestrantes. Espera aí, vamos falar aqui. Cristiana Fortini, que é uma pessoa muito experiente na área. Edgar Guimarães. Teremos ainda daqui de Sergipe, esses 2 são de fora, mas daqui de Sergipe, a Cristiana é de Minas. Karina Calazans, teremos Isabela Menezes, doutora Patrícia Verônica, Marcos Alcântara, que é conhecido também de todos, Fábio Silva, que é funcionário da casa, Euler Ribeiro e Augusto Rolim. Então, será realmente um evento que trará grandes benefícios aos nossos jurisdicionados. Então, eu queria parabenizar a presidência e também ao nosso querido ex-colega, conselheiro aposentado, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza. É só, senhor presidente. Com a palavra a conselheira Angélica Guimarães. Senhor presidente, é também para me associar a todos os requerimentos de congratulações, dando destaque especial ao requerimento do governador doutor Fábio Mitidieri e ao requerimento do nosso colega conselheiro Ulisses Andrade. A Fábio, nós desejamos uma grande gestão, e ele tem se empenhado muito, e a fase inicial do seu governo está demonstrando o compromisso que tem com os sergipanos, está iniciando a sua plataforma, cumprindo a sua plataforma de campanha, então desejando a ele muita saúde e muita paz extensível aos seus familiares. Ao conselheiro Ulisses Andrade, falar de Ulisses, é resgatar um pouco também da nossa história, da nossa convivência na Assembleia, quantos anos passamos juntos, e agora no tribunal já tenho quase 8 anos de convivência, dizer da personalidade, dizer da forma de agir, dos compromissos cumpridos, acertados e cumpridos. Só temos que desejar a Ulisses Andrade muita saúde, muita paz, extensiva a todos os seus familiares, em especial a Jefferson, que hoje está presidente da Assembleia. Com certeza é uma história familiar de sucesso. Muita saúde e muita paz, Ulisses, para você e para toda a sua família. É só, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Luiz Alberto Menezes. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, doutora Rita de Cássia, prezados servidores. Também gostaria de me associar a todas as proposituras de congratulações aos aniversariantes da semana anteriormente citados, destacando os aniversários do governador Fábio Mitidieri e do conselheiro Ulisses de Andrade Filho, desejando a todos os aniversariantes, em especial ao amigo e conselheiro Ulisses de Andrade Filho, saúde e muitas felicidades, votos extensivos a todos os familiares. Senhor presidente, também gostaria de cumprimentar este tribunal em seu nome e também a Ecojam, em nome do conselheiro aposentado, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, por esse importante evento citado aqui pela conselheira Suzana Azevedo, sobre a nova lei de licitações. Esse evento contará com a participação de palestrantes ilustres de escola, tanto do Brasil quanto palestrantes aqui do estado de Sergipe. Senhor presidente, por último, gostaria de solicitar o adiamento dos processos dos itens 43 e 53. Deferido, excelência. Obrigado. Entendendo que o doutor Euler Ribeiro é um colega de
Sim, é de- o colega de e amigo. bancos Colega e escolares amigo. do senhor. É verdade. Vou ainda agora com a palavra primeiro ao Procurador-Geral, doutor João Augusto Bandeira de Mello. Excelentíssimo presidente, Flávio Conceição, excelentíssimas conselheiras, doutora Suzana Azevedo, doutora Angélica Guimarães Marinho, excelentíssimos conselheiros, doutor Carlos Pina de Assis, querido aniversariante, doutor Luiz Andrade Filho, doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, doutor Luiz Alberto Menezes, secretária doutora Rita, todos que nos assistem aqui presencialmente pelo YouTube. A saudação a todos. Também, senhor presidente, o Ministério Público de Contas se associa aos votos de congratulações manifestados, fazendo um especial destaque ao Procurador de Estado, doutor Vinícius Thiago, e ao governador, doutor Fábio Mitidieri, que, como foi muito bem destacado aqui, vem realizando um excelente trabalho e que esse trabalho profícuo seja profundamente exitoso nos próximos 4 anos, seus próximos 4 anos de mandato. E, como não podia ser diferente, nosso abraço especial ao conselheiro Ulisses Andrade Filho, como foi aqui destacado, um homem público em todas as esferas em que Sergipe teve o privilégio de tê-lo atuando, demonstrou enorme sucesso, enorme visão humana, administrativa, e que temos o privilégio de conviver aqui já, doutor Ulisses, já há muitos anos, mais de 10 anos, e sempre crescendo a admiração por Vossa Excelência. Então, receba nosso abraço, nosso carinho, e as bênçãos, muitas bênçãos, derrame, bênçãos de saúde, bênçãos de paz, felicidade, Vossa Excelência e toda a sua família. E, por fim, senhor presidente, também me associo às congratulações em relação ao seminário da nova lei de licitações, que você vai ocorrerá semana que vem. Parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a Ecojan, em nome do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, porque realmente esse tribunal tem se destacando nos cursos em relação à nova lei de licitações. Esse acho que é o 3º ou 4º curso já, e todos os cursos dando a oportunidade, né, conselheira Suzana, de nomes, os maiores nomes locais e nacionais, e ouso dizer que os nossos locais apenas ainda não têm a notoriedade, mas a confiança e a expertise é igual. Então, são grandíssimos nomes que vão dar nesse seminário importantíssimo. A Lei 8666 termina completamente a sua vigência agora em abril. Então, precisamos estar todos muito atentos aos ditames da nova lei de licitações. Um pequeno exemplo, que recebi a visita recentemente da chefia da Auditoria do Trabalho, e agora a nova lei exigirá das empresas que contratarem certidões e provas de que estão, por exemplo, cumprindo as cotas dos empregos com pessoas com deficiência e dos menores aprendizes. Então, é importante que os poderes públicos estejam cientes dessa novidade e tantas outras novidades que a nova lei de licitações traz. Então, parabéns a esse tribunal, parabéns à Ecojan, por mais uma vez oportunizar um curso de altíssimo nível a todos aqueles que se manifestaram interesse. Era só, senhor presidente. Muito grato. Agora sim, com a palavra, o conselheiro Ulisses Andrade Filho. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência que não tenho palavras para agradecer à altura a generosidade com que a mim dirigiram-se meus companheiros, meus pares nesta casa. Conselheiro Carlos Pina, Vossa Excelência, desculpe, Vossa Excelência, sempre que a mim se refere, trata das bandas do São Francisco. Realmente, eu sou como a linguagem lá daquela região sempre fala, né? Eu sou um beiradeiro, né? Beiradeiro das margens do São Francisco, a cidade onde nasci é banhada pelo São Francisco. E, aliás, no Carnaval, enquanto Vossa Excelência estava na folia lá para as bandas da estância, eu estava lá no Rio. Fui para uma pousada, tem uma pousada que fizeram
uma pousada muito agradável, na margem de São Francisco, lá em Gararu, é de um amigo nosso. E ele me convidou e eu fui com minha família, pegamos uma lancha e fomos comemorar o carnaval, naturalmente, numa croa que tem lá. Então, Vossa Excelência não errou. Realmente, quando se refere a mim, me liga ao São Francisco, é verdade. Verdade que até no outro final de semana eu estive por lá. Eu agradeço imensamente as palavras generosas de Vossa Excelência. Agradeço também as palavras generosas do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, meu amigo, meu companheiro. Né? A gente se entende sempre bem, temos um bom diálogo. Eu agradeço muito as palavras de Vossa Excelência. Conselheira Suzana, ela fala de uma amizade minha com o Joel, esposo dela, e é verdade. Acho que um dos primeiros amigos, Joel é baiano, um dos primeiros amigos que Joel teve aqui em Sergipe fui eu, porque, inclusive, na minha juventude, antes de ser deputado, eu fui proprietário de posto de gasolina. Eu tinha posto de gasolina em Lourdes, Itabi, Gra Cardoso. Os postos de gasolina eram meus. E Joel era a pessoa da ESSO em Sergipe. Então, foi Joel que viabilizou tudo isso como representante da ESSO e eu como um jovem que o conhecia. Então, fizemos uma amizade, dessa amizade surgiu esse negócio. Depois, ele saiu do ramo e eu também saí. Ele, mais esperto, continuou como empresário e eu fui ser político. Resultado, ele está com a vida resolvida. E a minha também, né? Porque eu também agora larguei a política e vim para o tribunal, me equilibrei mais. Conselheira doutora Angélica, também muito obrigado. A nossa história se confunde um pouco, né? Se confunde porque tivemos na Assembleia, primeiro tivemos em campanhas. Né? Nós somos de uma região que tem pouco voto. Quando a gente você vai para a sua cidade, tem quantos? 6, 7 mil votos. Eu vou para a minha, tem 5. Como é que nós vamos concorrer com a cidade de Luiz Augusto, que tem 60, 70? Então, o esforço é dobrado, porque nós estamos em regiões onde a densidade eleitoral é menor. Então, nosso esforço era enorme. Mas nos encontramos na Lese, acredito que fizemos bons trabalhos, porque eu fui presidente, você também. E, doutora Angélica, a nossa história se confunde por quê? Porque por onde passamos, por Assembleia, buscamos fortalecer a nossa instituição e assim o fizemos. E é o mesmo que a senhora faz aqui, e eu imagino que também. Nós tivemos a oportunidade eu já tive a oportunidade de presidir também o tribunal. Presidi a Assembleia e tenho certeza que aquele propósito que eu tinha era deixar a Assembleia melhor do que como encontrei. Acredito que deixei. O meu propósito também era, no tribunal, quando assumi a presidência, sair e deixar o tribunal melhor do que quando encontrei. E acho também que deixei. Vossa Excelência, certamente, não, Vossa Excelência, com certeza, deixou a Assembleia melhor. Um dia vai presidir o tribunal e eu não tenho dúvidas também que vai deixá-lo melhor. Doutor Luiz Alberto, muito obrigado pelas palavras também generosas, Vossa Excelência. E o doutor Bandeira, abraço recebido. Você me mandou um abraço, já recebi. Muito obrigado pela sua grandeza de espírito. O senhor é um pernambucano que todos nós hoje, pelo menos aqui, temos como sergipano. Sou muito agradável, muito culto, sempre nos dando lição, escrevendo, a gente lendo. E a cada vez que a gente lê um artigo ou um livro de Vossa Excelência, a gente engrandece a nossa cultura. Muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Senhor presidente, também muito obrigado as palavras de Vossa Excelência, que foi quem primeiro levantou a questão do aniversário, eu agradeço imensamente. E quero aproveitar, senhor presidente, também, para encerrar minhas palavras, pedir o adiamento do processo 19. Deferido, excelência. Senhor presidente, Pois não, em tempo eu gostaria de adiar os processos dos itens 36, 37, 38, 49, 51 e retirar o 42 da pauta. Deixa eu pedir, conselheira, para a senhora repetir, por favor. 36, 37 e 38, eu gostaria de adiar. O 49 e 51 também. Deferido, E excelência. retirar o 42. Também deferido. A melhor análise. Ordem do dia, publicações. Estão sendo publicadas 31 decisões, 5 acórdãos, 2 pareceres prévios, constante do anexo 2 da pauta. Passemos aos julgamentos. Prioridade 1, protocolo do item 1, é de relatoria do conselheiro Carlos Pina e está com pedido de vista ao conselheiro Ulisses Andrade Filho.
Neste protocolo, a conselheira Suzana Azevedo está impedida, uma vez que não participou da sessão quando da leitura do relatório. Uma semana, com a compreensão do conselheiro Carlos Pina. Conselheiro Carlos Pena. Processo do item 2 é da relatoria do conselheiro Carlos Pina. O conselheiro Ulisses já proferiu o voto vista e o conselheiro Carlos Pina solicitou o adiamento. Neste processo, a conselheira Angélica Guimarães está impedida, uma vez que não participou da sessão quando da leitura do relatório. Conselheiro Ulisses. Já está anotada, inclusive, só que eu tenho muito papel e eu não achei a pauta. Mas eu, assim que tiver em mãos, antes do doutor Ulisses relatar os processos dele, eu farei referência a isso. Obrigado, presidente. Processo do item 5 é de relatoria do conselheiro Ulisses Andrade, está com pedido de vista da conselheira Angélica Guimarães. Neste processo... Eu também solicito adiamento por mais uma sessão, a partir do Conselheiro Ulisses. conselheiro Ulisses. Nesse sentido, com a palavra o conselheiro Carlos Pena de Assis para relatar os processos do item 8 e seguintes da pauta. No processo do item 12, tem advogado constituído, ao que faço o pregão, Cristiano Pinheiro Barreto. No processo do item 15, também com advogado constituído, doutor João Bosco Freitas Lima. Senhor presidente, é da Câmara Municipal de Malhador este processo que cuida de um recurso de reconsideração manejado pelo senhor Sandro Ataíde Moura. Me ver. O senhor Sandro Ataíde Moura maneja o recurso de reconsideração contra o ato que foi proferido neste plenário relativamente à decisão que diz respeito à sua administração e requer, como é natural em todo recurso, a reforma da decisão, esta que está baseada na jurisprudência da Casa, na jurisprudência reiterada, cuja forma de decidir para o recorrente não teria sido a mais adequada, tendo em vista que estaria, segundo ele, em desacordo com a boa aplicação da lei. As manifestações dos órgãos técnicos são todas desfavoráveis ao acolhimento do recurso. E, neste sentido, eu acompanho estas manifestações, fazendo referência, agora sim, novamente, à nossa jurisprudência já assentada e decidindo pelo conhecimento
e desprovimento do recurso. É como julgo adequado, senhor presidente. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Continua ainda a palavra ao conselheiro Carlos Pina para o processo do item 9. Agora, da Fundação Estadual de Saúde. São embargos de declaração manejados pelo senhor Adriel Correia Alcântara. Neste processo, há o pedido de esclarecimento e data vênia do embargante não cabe, e isso também pareceu ao eminente procurador oficiante, doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Neste caso, a minha manifestação é no sentido do conhecimento dos embargos, porque tempestivos, mas negando provimento a eles para que se mantenha integralmente a decisão atacada. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, Pois não, conselheiro. eu gostaria de uma informação do conselheiro Pina. Ele entrou com um embargo de declaração sobre uma decisão Foi. da primeira Câmara, foi? Da- Do Pleno, Não, da decisão deste plenário. do plenário. Deste plenário. E Vossa Excelência está negando o embargo. Estou negando. Acho que não é o caso de esclarecimento. Eu vou pedir vista nesse processo. Concedida a vez do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Ainda o conselheiro Carlos Pina para relatar o processo do item 11 da 11, pauta. que é de malhada dos bois. Nesse processo, presidente, até por dever de economia processual, eu gostaria também de propor agora a retirada, porque o advogado Fabiano Freire Feitosa requereu de um, mas não requereu deste. E nós já deferimos um, então vamos deferir o segundo para evitar que haja, na permanência desse processo, uma irresignação que pode ser resolvida conjuntamente. Não são os mesmos os recorrentes, mas a origem é a mesma e o escopo do processo é idêntico. Então, Vossa Excelência me permite o processo de Siriri. O processo do item 12. 12. É de Siriri a origem, como disse, e há aqui uma retificação a fazer, talvez necessária, porque o nome Rosa induziu a nossa assessoria a tratar o senhor José Rosa de Oliveira como senhora, não é senhora, é o senhor. Mas aqui também há uma prestação de contas anuais do governo, referentes ao exercício financeiro de 2017, e neste processo, deixe-me ver, neste processo, o que nós temos é a elencação de algumas falhas que são de natureza não apenas formal, mas de natureza substancial. Que, na sequência das análises, indicaram que o relatório, que está às folhas 1 a 11, aponta as irregularidades seguintes: transferências correntes subestimadas e subestimadas em valor significativo, cerca de 77% do arrecadado.
Excesso de despesas com pessoal. O Executivo gastou com pessoal cerca de 63,10%. Excesso no pagamento de subsídios dos senhores vereadores e do prefeito, do senhor prefeito municipal e do vice. Relativamente ao prefeito, um excesso analisado de R$ 27.104,16 e do vice-prefeito de R$ 18.069,36. R$ 18.069,36. E, afinal, a ausência de certidão de regularidade com o Instituto Previdenciário que tivesse validade até o final do ano de 2017. Em despacho, a Coordenadoria da Unidade Técnica ratificou o parecer conclusivo com proposta de destaque para o subitem 4.3, que trata do excesso de pagamento do prefeito e vice. Ministério Público de Contas, em parecer que está às folhas 860 a 863, opina pela emissão de parecer prévio, rejeitando as contas de Siriri do orçamento executado no ano civil de 2017. O parecer é do eminente procurador, como consta da pauta, do eminente procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Ocorre que foram apresentados memoriais escritos pelo prefeito, que apresenta as contas, e as irregularidades apontadas são, como disse, matéria pacífica nesta Corte. Gasto com pessoal acima da LRF. O tribunal não é da fase, Vossas Excelências atentem bem para isso, não é da fase da pandemia, não. É um exercício bem anterior à pandemia, portanto, não se teria aquela queda de receita, nem a situação de emergência, que tem ensejado decisões mais benevolentes em relação aos municípios de Sergipe. Na realidade, aqui o que há é um desregramento e o gasto com pessoal no Poder Executivo de 66,54%. Repito, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vem fazendo sempre uma ponderação relativamente a essa questão da queda de arrecadação. Não é o caso deste exercício de 2017. Em vista desta explicitação, o que resulta neste processo de prestação de contas é o excesso também no pagamento de subsídios, que não foi resolvido, e ausência de parecer, que essa é uma conclusão final, no processo do Fundeb. Deste modo, considerando que os apontamentos remanescentes são incapazes de viabilizar a boa prestação de contas, meu voto é no sentido de emitir parecer prévio, recomendando a rejeição das contas. É assim que voto, senhor presidente. Ao que coloco em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Continua com a palavra o conselheiro Carlos Pina para o processo do item 13. 13, que é originário de Areia Branca. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, são também contas anuais, só que agora do Poder Legislativo. Não é caso de parecer prévio, como sabemos, e sim de julgamento desse tribunal. As contas anuais da Câmara Municipal de Areia Branca, responsabilidade do vereador-presidente Reginaldo da Silva Santos, foram apresentadas tempestivamente, são bem mais recentes, são do exercício financeiro de 2019, e analisadas, receberam uma manifestação inicial
da 5ª CCI, que é o órgão de análise técnica interna, pela regularidade com ressalva e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi novamente emitida uma citação que fez com que o senhor Reginaldo da Silva Santos viesse trazer a defesa que está às folhas 140 a 142. O processo voltou à coordenadoria técnica. E, após as alegações da defesa, entendeu que não é o caso de se privilegiar a inexistência de certidão de regularidade para com o Instituto Previdenciário e concluiu, já agora, uma segunda manifestação pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Areia Branca. O doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes é o parecerista neste processo, representa o Parquet de Contas. Ele entende que os relatórios de gestão e de controle interno elaborados de forma simplificada inviabilizaram a emissão de opinião quanto à gestão sobre o exercício. Indisponibilidade financeira para cobrir o saldo de obrigações é um outro defeito, Sua Excelência sublinha. E a ausência de servidores efetivos no quadro pessoal. Ademais, requereu que despesas com eventos de capacitação fora do Estado, no montante de R$ 58.650, e gastos com consultoria, no montante de R$ 162.000, fossem averiguados de maneira apartada, por se revestir em tese de risco potencial de desperdício e desvio de finalidade dos recursos públicos utilizados. Retirando apenas a questão da certidão de regularidade da Previdência Social, que é matéria que diz respeito ao município e não especificamente à Câmara, tudo demais induz a necessidade de decisão neste processo pela irregularidade das contas. É assim que voto, até porque remanesce e não há mais como fazer esta perquirição no processo, mas é sumamente preocupante que uma Câmara de um pequeno município, como é o município de Areia Branca, tenha gasto R$ 58.000 com treinamentos fora do município e tenha também contratado consultorias no valor de R$ 162.000 sem a devida explicação. Portanto, eu voto no sentido da irregularidade do período. É como voto. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o conselheiro Carlos Pina para o processo do item 14. O item 14 é ordinário da Câmara Municipal de Instância, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros do procurador. Aqui o que temos é uma primeira manifestação no processo de contas da unidade técnica, que é a 5ª CCI, concluindo pela regularidade das contas sem nenhuma vacilação. As contas foram prestadas, como consta da pauta, pelo senhor André Graça Santos, gestor à época. O parecerista foi o doutor Bandeira de Mello, nosso procurador-geral, que está aqui presente. E Sua Excelência acompanha a manifestação técnica pela regularidade das contas do exercício 2019 da Câmara Municipal de Instância. Nesse sentido, encerrada que foi a instrução, o meu voto é acompanhando o eminente procurador oficiante, que está aqui presente, pela regularidade das contas. Em discussão? Em votação? Aprovado de forma unânime. Ainda com a palavra, o conselheiro Carlos Pina para o processo do item 15. Do item 15, que é o processo originário da Câmara Municipal de Porto da Folha, são também contas do Poder Legislativo prestadas pelo vereador-presidente de então, Evelbex Laurentino da Silva. E não existe no período auditado processo de gastos legais ou irregulares. A opinião da unidade técnica
é de que se verifica no processo a ausência de certidão de regularidade previdenciária, ausência de demonstração da dívida flutuante e um quadro de servidores formados exclusivamente por comissionados. Assim, propõe a 5ª CCI que se decida pela regularidade com ressalva das contas. Todavia, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinei nova citação ao gestor Sr. Evelbex Laurentino da Silva, que apresentou alegações de defesa que estão às folhas 166 a 169 do processo, e esclareço que também determinamos a citação do senhor Jailson Trindade Oliveira, que é o responsável contábil pela apresentação das contas. Este também se pronunciou. Remanesceram, então, a ausência de certidão de regularidade, que não é uma questão, é preciso que a gente fique repisando isso aqui, da Câmara, mas sim do município como um todo, e que o quadro de servidores também não é razão para imprestabilidade das contas. Deve ser motivo apenas de determinação, quando, como no caso de Porto da Folha, há apenas servidores comissionados. É isto que acontece com este acervo de informações. O processo subiu ao crivo do douto Ministério Público de Contas, ali distribuído ao então procurador-decano, o procurador Sérgio Montealegre. Sua Excelência manifesta em parecer de número 554 do ano passado, pelo enquadramento das contas como iliquidáveis, naquela tese que Sua Excelência sustentou durante longos anos, porque não havia prova de realização de auditoria no período. Então, isso suscita que eu me pronuncie preliminarmente, senhor presidente, pela rejeição da alegação de liquidez. Colocando em discussão preliminar, em votação, aprovado de forma unânime. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu acompanho a manifestação do órgão técnico, que é a 5ª CCI, e voto no sentido de determinar que haja um esforço no sentido de realização do concurso público para que se dote a Câmara Municipal de Porto da Folha de servidores efetivos e que, no mais, se considere, quanto ao mérito, regularizar as contas sem nenhuma vacilação. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Agora o processo do item 17, conselheiro Casimiro. No item 17, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eminente procurador, o processo originário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. São contas prestadas pelo senhor José Roberto de Lima Andrade. A primeira manifestação da 5ª CCI opinou pela regularidade das contas. O procurador Sérgio Montealegre, que se manifesta valendo-se da técnica de motivação per relazione, subscreveu os fundamentos da conclusão da coordenadoria técnica, até porque houve também auditoria nessa época. Meu voto, portanto, é no sentido de acompanhar a informação técnica e o parecer do procurador oficiante no sentido da regularidade das contas do IPS no exercício de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra ainda o conselheiro Carlos Pina para o processo do item 18. Finalmente, neste grupo, me cabe relatar o processo de número 4011, 2021, que é a origem da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. São contas prestadas pelo Defensor Público Geral, Dr. José Leó de Carvalho Neto. A primeira manifestação do órgão técnico, a 5ª CCI, foi pela regularidade das contas. Assim também pareceu o conselheiro Sérgio Montealegre, que em seu parecer de número 1860 do ano passado, manifestou-se
Aliás, me desculpe. Me desculpe. Aqui, doutor Sérgio volta àquela sustentação de que, e não tendo sido registrada a realização de auditoria na Defensoria Pública, ele entende que é caso de aplicação do artigo 44 da Lei Complementar número 205, que é a nossa lei orgânica, e que as contas seriam, portanto, iliquidadas. Eu, de logo, rejeito a preliminar, como fiz no processo, em processo antecedente, e voto no sentido da apreciação das contas com a consideração da manifestação técnica da 5ª CCI. Como Já voto? colocando em discussão a preliminar, em votação, aprovado por unanimidade. Continua, conselheiro Carlos Pena. Finalmente, quanto ao mérito, a minha manifestação é acompanhando integralmente a 5ª CCI e voto pela regularidade das contas anuais da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, no exercício 2020, estas de responsabilidade do senhor Defensor-Geral José Léo de Carvalho Neto, tudo nos termos do inciso 43, inciso 1º da Lei Complementar número 205 de 2011. É como voto, senhor presidente. Em discussão o mérito, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, para relatar o processo dos itens 22 e seguintes, sendo que no processo do item 30 tem advogado constituído, Emanuel Messias Oliveira Caixa e outros, feito pregão. Presidente, antes de começar a relatar esse processo, era para ter pedido o adiamento também do processo do item 23. Deferida, excelência, processo do item 23. E passa agora a julgar o processo do item 22. 22 vem do município de Lagarto. É uma denúncia. A 4ª CCI confeccionou um parecer técnico, subscrito por Marco Leal Melo, analista de controle externo, e manifestando conclusivamente da seguinte maneira: ante todo o exposto e considerando a intempestividade dos pagamentos, bem como o atraso do adimplemento, opinamos pela procedência da denúncia, sugerindo multa nos termos regimentais ao gestor responsável, senhor José Valmir Monteiro, então prefeito municipal, e a determinação, comprovação atual da gestão municipal de pagamento de eventuais parcelas faltosas ao contrato de rateio. O Ministério Público de Contas, através do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Costa, lavou um parecer 760/2020, opinando parcialmente com a sugestão da CCI e não acatando a determinação, a comprovação de pagamento das parcelas de contrato de rateio e sugerindo ao gestor uma multa. Esse é o relatório e meu voto, com base no exposto, entende que é o melhor caminho a ser trilhado, ancorado nas premissas da razoabilidade e proporcionalidade, é o de proferir o voto no sentido de que o egrégio pleno do Tribunal de Contas julgue pela procedência da denúncia, formulada em face do então gestor da época, dos fatos denunciados, o senhor José Valmir Monteiro, multa administrativa de R$10.000, com amparo no artigo 93, inciso 3º da Lei Complementar Estadual 205, incidindo correção monetária até a data do efetivo pagamento, tendo em vista a inadimplência reiterada à época dos fatos. Voto também no sentido de que seja representada a Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança do valor da multa, caso não haja o seu adimplemento voluntário devidamente atualizado. Voto ainda pela remessa ao Ministério Público do Estado de Sergipe para apuração de eventuais improbidades administrativas, conforme o artigo 215, parágrafo 6 do Regimento Interno. Por último, determino que seja injustamente observado os artigos 214 e seguintes do Regimento Interno desse colegiado. É como voto, Sérgio. Em discussão, 10. em votação, aprovado de forma unânime. Ainda com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para o processo do item 24. O do item 24, excelência, vem da Câmara Municipal de Divina Pastora. A 4ª CCI é uma denúncia também. A 4ª CCI concluiu pela procedência da denúncia, pela ilegalidade caracterizada pelo pagamento de subsídio aos vereadores, com a consequente aplicação de multa aos gestores denunciados,
bem como pelo ressarcimento ao erário, e ao final propôs que essa corte junta, após o julgamento desse processo de denúncia, ao processo TCE 0059220-2018, e a prestação de conta do Poder Legislativo de Divina Pastor do exercício 2017, 18, 19 e 20, respectivamente. O Ministério Público de Contas, através do então procurador, doutor Sérgio Montalegre, lavou o parecer número 922, acompanhando a manifestação técnica e concluindo pela procedência da denúncia. Esse é o relatório. E o voto, excelência? Com base no exposto, excelência, entendo que o melhor caminho a ser trilhado, também ancorado nas premissas da razoabilidade e proporcionalidade, é o de proferir o voto no sentido de que o egrégio pleno do tribunal julgue pela procedência da denúncia, formulada em face do então gestor da época dos fatos denunciados, o senhor José Haroldo dos Santos, o senhor Paulo José Andrade do Nascimento, aplicando multa administrativa de R$ 3.000, valores que deve ser dividido para cada um dos denunciados. 3.000 para cada um dos denunciados. Voto também para que incida a correção monetária até a data do efetivo pagamento, tendo em vista as irregularidades evidenciadas pelo pagamento do subsídio aos vereadores, em valores inferiores ao estabelecido na Lei Municipal de Regência. Voto também no sentido que seja apresentada a Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança da multa. Voto também para que o tribunal determine a juntada de cópia dessa decisão aos processos de denúncia ao processo TC 005020. É como voto, excelência. Em discussão, Senhor presidente, eu peço vista desse processo. pedido de vista concedido ao conselheiro Ulisses Andrade. Ainda com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para relatar o processo do item 28 da pauta. Processo do item 26. Foi adiado. 26 estava adiado, foi 28, adiado, né? 28. Processo do item 28 é uma prestação de contas anuais do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Tomar do Geru. Interessado é o senhor Márcio Leonídio da Silva. A 4ª CCE emitiu um parecer técnico, opinando pelas regularidades com ressalva e aplicação de multa. O doutor procurador João Augusto Bandeira de Melo lavou um parecer opinando no sentido pela irregularidade das contas anuais, com aplicação de multa, emissão de determinação e representação à Procuradoria para cobrança. Esse é o relatório, excelência. E o voto, excelência? Voto acompanhando o Ministério Público, doutor João Augusto Bandeira aqui presente. Voto pela irregularidade das contas anuais da Câmara Municipal de Tomar do Geru, referente ao exercício financeiro de 2018, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 5.000, representação à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança, e voto ainda pela emissão de determinação à atual gestão para que, se ainda não está procedendo, adote a regular gestão com relação aos achados constantes na auditoria realizada pela 4ª CCI. É como voto, excelência. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para o processo do item 29 da pauta. Item 29, presidente, vem o Fundo Municipal de Saúde de Lagarto, exercício 2017. Interessado é o senhor Clévito José Silveira Oliveira. A 4ª CCE emitiu um parecer opinando pela aprovação das contas com ressalva e aplicação de multa. Representação ao Ministério Público do Estado para averiguação do cometimento de ilícitos penais ou de improbidade. O Ministério Público de Contas, através do procurador aqui presente, doutor João Augusto Bandeira de Melo, lavou um parecer acolhendo em parte o opinativo da 4ª CCI para que sejam as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Lagarto fossem julgadas pela regularidades com ressalva e aplicação de multa, expedição de determinação e representação à Procuradoria competente para a cobrança da multa. Esse é o relatório. E o voto, excelência? Eu, como sempre, não discordo do eminente procurador, voto pelas regularidades com ressalva das contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Lagarto, referente ao exercício financeiro de 2007, da gestão do senhor Clévito José Silveira Oliveira, com aplicação da multa no montante de R$ 3.000.
Em discussão. É como voto, Excelência. Em votação. Aprovado de forma unânime. Ainda com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para o processo do item 30 da pauta. Agora, o processo do item 30 vem da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, EMURB, exercício 2014. Interessado Luiz Duval e Maria do Socorro Cacho. A quinta CCI, então responsável pela análise, emitiu informação complementar, concluiu pelas regularidades com ressalva e aplicação de multa para ambos os gestores, bem como com a aplicação de multa à senhora Maria de Fátima Andrade Góes, responsável contábil, e expedição de determinação ao presidente estadual atual da EMURB. O Ministério Público de Contas, através do doutor Eduardo Santos Hollenberg Couto, lavou um parecer opinando pela irregularidade das contas anuais com aplicação de multa para ambos os gestores, tendo em vista a permanência das falhas apontadas. É o relatório, Excelência. E o voto, Excelência. Eu vou, mais uma vez, acompanhar o Ministério Público de Contas. Voto pela irregularidade das contas anuais da Empresa Municipal de Obras e Urbanização EMURB, referente ao exercício de 2014, responsável do senhor Luiz Duval Machado e a senhora Maria do Socorro Barros Andrade Cacho. Aplicação de multa administrativa no valor de R$ 2.000 para o senhor Luiz Duval Machado e no valor de R$ 5.000 para a senhora Maria do Socorro Barros Cacho, pelas falhas graves e de natureza formal remanescente, considerando o período que cada gestor ocupou o cargo. Representação à Procuradoria-Geral do Estado, remetendo os cópias da decisão para a cobrança da multa administrativa. Voto ainda pela emissão de determinação à atual gestão, para que, se ainda não fez, adota as providências necessárias para corrigir e evitar a ocorrência das falhas evidenciadas pela quinta CCI, que deverá ser objeto de verificação nas próximas auditagens, cujo descumprimento, sem as devidas e plausíveis justificativas, ensejará a abertura de procedimento apropriado, podendo haver perda da possível condição de boa-fé dos gestores, por os erros aqui alertados. Eu como voto, Excelência. Ao que coloca em discussão. Senhor presidente, Pois não, eu estou vendo aqui, esse processo é de 2014, caberia multa ainda? Mas eu peço 2014. Eu peço vista desse processo. concedida a vista, o Se não cabe a conselheiro. multa, a gente tira a multa, a não ser que você queira. Não, mas eu peço vista. Quer do pedir processo. vista? Concedida a vista ao conselheiro Luiz Andrade Filho. Com a palavra a conselheira Suzana Azevedo para relatar os processos dos itens 31, 32, 33 e 34 da pauta. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, digno doutor procurador-geral, o item 31 da pauta diz respeito ao processo 5524 de 2020, cuida dos autos sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Cumbe, referente ao exercício financeiro de 2019, que o responsável é Marcelo Gomes Moraes, não há advogado no processo. Os relatórios já foram distribuídos, de modo que passarei para o voto, senhor presidente. Posso ir? Ao voto, conselheiro. Excelências, ante a ausência de falhas, acompanho os opinativos da CCI oficiante e do Parquê de Contas e voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Cumbe, referente ao exercício financeiro de 2019, sob responsabilidade de Marcelo Gomes Moraes. É o voto, excelência. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra ainda a conselheira Suzana Azevedo para o processo do item 32 da pauta. O item 32 da pauta diz respeito ao processo 3963-2021, versa uns autos sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, referente ao exercício financeiro de 2020. O responsável é Luiz Roberto Azevedo Santos Júnior. Não há advogado. Os relatórios já foram distribuídos, de modo que passarei para o voto, senhor presidente. Ao voto, excelência. Excelências, em consulta aos autos, percebo que apontamentos remanescentes são incapazes de imprestabilizar as contas, de modo que entendo que a ressalva com recomendação é suficiente para atingir o caráter pedagógico perquirido por esta Corte de Contas. Isto posto, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalva das contas anuais da Prefeitura de Santa Rosa de Lima, referente ao exercício financeiro de 2020, sob a responsabilidade de Luiz Roberto Azevedo Santos Júnior,
com recomendações. Por fim, determina a remessa dos autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que tome as providências por entender cabíveis. É como voto, senhor presidente. Ao coloque em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra ainda a conselheira Suzana Azevedo para o processo do item 33 da pauta. Senhor presidente, eu solicito julgamento em bloco dos itens 33 e 34. Deferido, excelência. O item 33 diz respeito ao processo 3628-2022, cuide dos autos sobre as contas anuais do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Aracaju, referente ao exercício financeiro de 2021, sob responsabilidade de Luiz Fernando Silveira de Almeida. Não há advogado no processo. O item 34 diz respeito ao processo 4004 de 2021, versam os autos sobre as contas anuais da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Propriar, referente ao exercício financeiro de 2020, sob responsabilidade de Luiz Cláudio Ferreira Santos, de 1º de janeiro a 6 de abril, e Sidney Alves Rocha, de 7 de abril a 31 de dezembro. Excelências, no item 33, a Coordenadoria Técnica Oficiante e Ministério Público, Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, opinaram pela regularidade das contas. Já no item 34, a primeira CCI sugeriu regularidade e o parquê de conta do João Augusto Bandeira de Mello opinou pela regularidade com ressalva e determinação. Desta forma, acompanho o entendimento da CCI oficiante em todos os itens e voto pela regularidade das contas anuais em apreço. E, por fim, no processo do item 34, determina a representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que tome providências por entender cabíveis. É como voto, senhor presidente. Ao coloque em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra a conselheira Angélica Guimarães para relatar os processos dos itens 35, 39, 40 e 41 da pauta. No processo do item 35, tem advogado constituído, doutora Raquel Cristina Barbuil Meneguim e outro. Feito pregal. O presente expediente foi encaminhado a esta Corte de Contas pela empresa Bravo Comércio e Locação Eireli, EPP, e versa sobre denúncia com pedido liminar em face do pregão eletrônico número 5/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Umbaúba para aquisição de um castramóvel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos. Por meio da decisão interlocutória TC 22.189 do Pleno, esta Corte de Contas decidiu pela autuação como denúncia e pela concessão de medida cautelar inaudita altera paz, suspendendo o pregão eletrônico número 5/2021 até o julgamento final desta denúncia, dando-se ciência do ocorrido ao gestor responsável e ao pregoeiro para que apresentasse defesa. Após citação dos interessados e análise das defesas, em sessão plenária do dia 7 de outubro de 2021, foi exarada a decisão TC número 22.621/2021, revogando a medida cautelar outrora deferida. Para acompanhamento e análise da determinação contida na referida decisão, os autos retornaram à 6ª CCI, oportunidade em que emitiu parecer técnico sugerindo o arquivamento do presente processo ante a perda do objeto da denúncia, diante da revogação do pregão eletrônico número 5/2021. O procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, corroborando com o posicionamento adotado pela nobre CCI, opinou pela extinção do feito sem apreciação do mérito, com o consequente arquivamento da presente denúncia ante a perda do objeto, visto que restou detectada a revogação do pregão eletrônico número 5/2021. Esse é o relatório, e é como voto, acolhendo os opinativos emitidos pela 6ª CCI e pelo Ministério Público Especial, voto pela extinção do feito, sem apreciação do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, diante da perda do objeto da denúncia. É como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra ainda a conselheira Angélica Guimarães para relatar o processo do item 39 da pauta. Tratam os autos das contas anuais da Prefeitura Municipal de Maruim, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor Jefferson Santos Santana. Distribuída a minuta de parecer prévio, trago o relatório e voto de forma sucinta. A 6ª CCI, ao final da instrução processual, opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, por ter identificado algumas irregularidades. O doutor procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello emitiu parecer divergindo do posicionamento adotado pela unidade técnica, opinando pela emissão de parecer prévio
pela aprovação com ressalvas das contas em apreço. Esse é o relatório. E o meu voto é acompanhando o posicionamento emitido pelo Ministério Público Especial. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas anuais da Prefeitura Municipal de Maruim, referente ao exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor Jefferson Santos de Santana. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Ao processo do item 40 agora, conselheira. 40 trata-se da prestação de contas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Propriar, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade do senhor Isaías Silva Santos. A 6ª CCI e o procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo opinaram pela regularidade das contas anuais. Esse é o relatório e Eu é como voto, voto, excelência. acompanhando os opinativos da 6ª CCI do Parque Especial. Voto pela regularidade das contas anuais da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Propriar, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade do senhor Isaías Silva Santos. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Ainda com a palavra a conselheira Angélica Guimarães para relatar o processo do item 41. Item 41. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Amparo do São Francisco, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade da senhora Lidiane dos Santos Freitas Cardoso. A 6ª CCI emitiu parecer técnico opinando pela regularidade com ressalvas das contas anuais, em virtude da apresentação com validade vencida da certidão relativa aos tributos federais e dívida ativa da União. Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo divergiu da 6ª CCI opinando pela regularidade das contas. O ilustre procurador esclareceu que a resolução TC número 222/2002 exige a certidão de tributos federais para instruir a prestação de contas de prefeitos e não as contas específicas de gestores de fundo. Esse é o relatório e o meu voto é acompanhando o opinativo do Parque Especial. Voto pela regularidade das contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Amparo do São Francisco, referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade da senhora Lidiane dos Santos Freire Cardoso. É como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Luiz Alberto Menezes para relatar o processo do item 44 da pauta. Trata do processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rosa de Lima, referente ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade da senhora Daniele Cristiane Azevedo Santos. A segunda Coordenadoria de Controle de Inspeção, em relatório de contas anuais, relatou que não foi encontrado nenhum processo julgado ilegal. Ao final, após análise das contas e do relatório de inspeção, concluiu que a presente prestação de contas anuais apresentou algumas irregularidades. Após citação, o interessado apresentou defesa tempestiva, onde não arguiu preliminares, somente apresentando questões meritórias, colecionando documentos, para, ao final, requerer a regularidade das contas anuais do fundo. Analista da Coordenadoria Técnica, informação complementar, após analisar as razões de defesa e os documentos acostados, opinou pela regularidade com ressalvas das contas anuais, com aplicação de multa, argumentando que a irregularidade apontada no item 2.1 do relatório de contas anuais foi parcialmente sanada. A irregularidade trata de restos a pagar, processados e não processados de exercícios anteriores. O coordenador da segunda CI, em despacho motivado, ratificou a informação complementar, opinando pela regularidade com ressalvas das contas, sem aplicação de multa administrativa, em razão de haver disponibilidade financeira para cobrir o total dos restos a pagar processados e também pelo caráter pedagógico que as cotas de contas têm. Ao final, sugeriu determinações. Com vista dos autos, o Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, acompanhou o órgão técnico pela aprovação com ressalvas das contas analisadas e a aplicação de multa no valor de R$ 4.000, mas dissentiu das irregularidades sanadas, pois entendeu pela permanência da irregularidade apontada referente à contratação por inexigibilidade de licitação de serviço não singular. Ao final, convergiu com as determinações sugeridas pelo coordenador da segunda CI. É o breve relatório. Eu voto, excelência. Vale destacar
que a falha advém do fato de não constar em nota explicativa justificativas específicas para o não pagamento ou não cancelamento dessas despesas, descumprindo a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, tanto mais quando verificada a existência de disponibilidade financeira suficiente para quitar todo o saldo dos restos a pagar. Trata-se de falha formal, consistente em omissão leve no dever de prestar contas, considerando que a coordenadoria técnica não apontou evidência de irregularidade grave. Sendo assim, por se tratar de mera irregularidade formal, merece ressalva e acompanhamento nas contas futuras. Quanto à contratação de licença de uso de software de gestão, tenho um entendimento reiterado no sentido de que a criação de um software é obra intelectual e única, a qual, inclusive, pode ser patenteada contra plágios, devendo manter-se como legal a contratação direta com fundamento no artigo 25, caput, ou ainda com fundamento no artigo 25 inciso 1º, da referida Lei de Licitações, uma vez que se trata de direito autoral, observadas as disposições contidas no artigo 26, parágrafo único, e a justificativa técnica exigida no artigo 7º, parágrafo 5º, ambos da Lei a Lei 8666 de 93. Nessa atuada, faço a informação exposta pela segunda CI de que serviços de implantação, treinamento e suporte técnico no licenciamento mensal de uso de software de gestão pública são serviços singulares com base no artigo 13 e 25 da Lei de Licitações, e que, nesse caso, a licitação é inviável. Isso posto, sou pela exclusão deste item com todas as vênias. Quanto exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas anuais, com a determinação, a origem para que, se já não fez, realize o levantamento dos restos a pagar, sejam eles processados ou não, se os processos estão devidamente formalizados, se existiu a entrega do material ou a prestação do serviço, se já existiu a verificação pelo setor competente através de fiscal ou gestor do contrato, e caso estes valores não sejam devidos, devem ser abertos processos de cancelamento. Também que adote as medidas administrativas necessárias para a elaboração de notas explicativas que contenham justificativas específicas para o não pagamento ou não cancelamento dos restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, conforme norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, e que obedeça à ordem cronológica no pagamento dos fornecedores e prestadores, com as exceções em razão da natureza de continuidade da despesa, constando em nota explicativa e no relatório de controle interno quando da prestação de contas anuais. É como voto, senhor presidente. Regularidade com ressalvas e determinações. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Em prioridade 2, uma palavra ao conselheiro Carlos Pina de Assis para relatar o processo do item 45 da pauta. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eminente procurador-geral, o processo é originário da Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, e cuida de uma representação manejada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, relativamente a um contrato celebrado entre a DESO e a Fuad Razi Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, decorrente da concorrência pública número 27 de 2012. O objeto do contrato era a execução das obras de serviço de implantação do sistema de esgotamento sanitário da bacia do Rio Coxim e a estação de tratamento do município Nacional de Socorro, no estado de Sergipe. Após a autuação da representação, o Dr. Carlos Fernandes de Melo Neto foi devidamente citado e apresentou sua defesa tempestivamente. Em seguida, por meio da informação número 166, mas já bem recente, esta última informação, que é de 2022, a 5ª CCI analisou a defesa e concluiu que não há justificativa para a divergência de valores pagos à contratada, de acordo com as informações do CISAP e as medições por ela efetivamente realizadas e descritas pela engenharia desse tribunal em 2016. São informações que sugerem antecipação de pagamentos sem comprovação de serviços realizados e somente realizadas as respectivas medições 2 anos depois, em 2019. E aí sim atestadas pela engenharia quando desta nova verificação. Sendo assim, concluiu que o contrato foi executado parcialmente de forma irregular, com antecipação de pagamento no exercício 2016, em desacordo com normativos legais e sem justificativa para tal procedimento. O procurador Eduardo Santos Hollenberg, a quem foi distribuído o processo, emite seu parecer também no ano passado, em 2022,
sugerindo a procedência da representação, porém excluindo a aplicação de multa e glosa em face da prescrição para o consequente arquivamento dos autos. É o relatório, senhor presidente. E o voto, excelência. Não me parece suficiente aquilo que foi deduzido nos autos, e é pena que o eminente procurador oficiante não tenha sugerido isso, que eu agora vou adotar. Em 2016, todos sabem, eu herdei esses processos, porque os processos originariamente eram de meu antecessor, meu sucessor na presidência do tribunal. E encontrei esse processo praticamente estacionado, mas, como registrei, houve a citação, não houve manifestação da firma contratada, porque talvez também não fosse o caso, mas antes mesmo de que se chegasse a essas conclusões, que são graves, de antecipação de pagamento para além do que teria sido contratado, foi chamado o doutor Carlos Fernandes de Melo Neto, que veio ao processo e fez uma defesa ainda sobre um aspecto muito superficial da questão. O que eu proponho, senhor presidente, é a conversão do julgamento em diligência para que novamente seja arrumado ao processo com o escopo atual, o senhor Carlos Fernandes de Melo Neto, que à época presidia a DEL, para que Sua Excelência se pronuncie após o encerramento desta fase de instrução técnica a que nos referimos só depois do pronunciamento dele próprio. É o que tem a propor, pela conversão do julgamento em diligência, com a manutenção do andamento do processo, que, todavia, terá que voltar ao douto Ministério Público de Contas, qualquer que seja a resultante desta citação. Em discussão, a conversão em diligência. Em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Ulisses Andrade para relatar os processos dos itens 46 e 47 da pauta. Senhor presidente, 46 vem da Prefeitura Municipal de Aracaju. Trata-se do expediente de uma representação em termos desta Corte, através do procurador deste tribunal, doutor Sérgio Montalegre, acerca do estado de deterioração de áreas gramadas e de plantio de mudas de árvores em vias públicas da cidade de Aracaju, a exemplo da rota deste tribunal e dos canteiros centrais da Beira-Mar, Avenida Beira-Mar. A Prefeitura de Aracaju foi oficiada e a fim de que prestasse, no prazo de 30 dias, informações sobre as atividades de manutenção e rega das áreas acima citadas, e especialmente acerca da existência de contratos ou outros instrumentos com tais objetos, no âmbito da referida entidade. Após a citação, a representada respondeu tempestivamente ao pleito e, em análise da documentação apresentada nos autos, fora constatado que resta demonstrada a execução dos serviços ora requisitados. A terceira coordenadoria, em informação número 221 de 2022, concluiu pelo arquivamento do presente expediente, tendo em vista o atendimento por parte do representado ao que fora solicitado. O Ministério também opina pelo arquivamento e executar o meu voto, senhor presidente, pelo arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra ainda o conselheiro Luiz Andrade para relatar o processo 47. Processo 47, vem de Tobias Barreto, também uma representação. Trados, presidente do expediente, representação formulada pela mesa diretora da Câmara Municipal Tobias Barreto, através do assessor jurídico Nicolas Alexandre Rodrigues Gama, com o intuito de obter a aprovação de eventuais irregularidades cometidas pelo senhor Diógenes José Oliveira Almeida, este na condição de prefeito municipal Tobias Barreto. Citado representado para prestar esclarecimento acerca dos fatos, o senhor Diógenes José de Almeida Oliveira apresentou defesa por intermédio da Secretaria Municipal de Controle Interno, trazendo comprovante da publicação dos mencionados relatórios no portal do município, buscando demonstrar o envio a este tribunal via SAGS.
A terceira coordenadoria de inspeção diz que, após a análise dos SAGs, foi evidenciado que não consta no referido sistema nenhum registro de atraso do envio do relatório resumido de execução orçamentária, este relativo ao período hora mencionado. A equipe técnica optou pelo arquivamento do feito. O Ministério Público, através do procurador Eduardo Hollenberg, também opinou pelo arquivamento. E é como está o meu voto. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra a conselheira Angélica Guimarães para relatar o processo dos itens 48 e 50 da pauta, sendo que no processo do item 48 tem advogado constituído, doutor Antônio Nero de Nascimento Júnior ausente. Feito pregão. Eu vou adiar esses dois processos, o 49 e o outro. Deferido, excelência. Com a palavra, o conselheiro Luiz Alberto Menezes para relatar os processos do item 52 da pauta. Versam os autos sobre a representação formulada pelo deputado estadual Georgeu Passos acerca de supostas irregularidades relativas ao controle da utilização pela Secretaria de Estado da Casa Civil de recursos originários de depósitos judiciais e extrajudiciais, conforme autorizado pela Lei Complementar Estadual número 264 de 2015. A Coordenadoria Jurídica, em despacho motivado, sugeriu a autuação do feito como representação para que pudessem ser apuradas eventuais irregularidades. O Parquê de Contas, representado pelo procurador João Augusto Anjos Bandeira de Mello, em despacho, corroborou com a Coordenadoria Jurídica e solicitou que a representação fosse apurada pela CCI competente no sentido que fossem verificados os seguintes aspectos: se há controle efetivo dos recursos disponibilizados ao Tesouro Estadual, se há memória de cálculo dos recursos a este título incorporados ao Tesouro Estadual, e se estes estão sendo devidamente contabilizados. Se está sendo cumprido o artigo 1º, parágrafo 6º da Lei Complementar 264 de 2015, quanto à transparência na movimentação de tais recursos. Se está ocorrendo normalmente o pagamento dos depósitos por ordem judicial dentro do curso normal dos processos judiciários. E, finalmente, se está sendo mantida a proporção de 30% do total de depósitos no fundo de reserva. Em sessão plenária realizada em 5 de maio de 2016, o expediente foi autuado como representação. Regularmente citado, o senhor Belivaldo Chagas Silva apresentou defesa, acompanhada de documentos, requerendo, ao final, a plena quitação pela ausência de quaisquer impropriedades ou irregularidades no que diz respeito aos recursos oriundos de depósitos judiciais e extrajudiciais, conforme permissivo previsto na lei complementar já citada. O analista da Coordenadoria Técnica em Informação, após examinar os argumentos e documentos elencados pela defesa, opinou pelo arquivamento da representação em tela, isso porque o gestor responsável à época, o senhor Belivaldo Chagas Silva, comprovou, com base nos documentos apresentados, que os questionamentos levantados pelo doutor Procurador-Geral foram devidamente respondidos. O coordenador da segunda CCI ratificou a informação e opinou pela improcedência da representação. Com vista dos autos, o Ministério Público de Contas, em parecer, acompanhou a conclusão da Coordenadoria Técnica, opinando pela improcedência da representação e arquivamento dos autos na forma regimental. É o breve relatório. Eu voto, excelência. Passando ao voto, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela improcedência da representação com o consequente arquivamento dos autos. É com voto, senhor. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Em assuntos gerais, com a palavra o conselheiro Luiz Andrade Filho para relatar o protocolo do item 1. Expediente. Obrigado. Trato o presente expediente de revisão do portal de transparência em caso dessa Corte de Contas, por intermédio do secretário municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Laranjeiras, o senhor Luiz Gustavo Esmeraldo Gugel Maia. Solicitando a revisão da última avaliação realizada no portal de transparência do município de Laranjeiras, tendo em vista o índice de transparência da unidade gestora ter sido avaliado como satisfatório em 3 de outubro de 21. Diz o gestor que em nova fiscalização realizada em 21 de dezembro de 22, a unidade obteve índice de transparência de 8,4, considerado nível de qualidade satisfatório, desejando, por isso, a revisão nos termos do artigo 12º da Resolução TCE
SE número 311 de 2018. A terceira coordenadoria de auditoria, a coordenadoria de auditoria operacional, em parecer técnico número 63/2002, concluiu que o pedido de revisão fora solicitado pelo gestor em 21 de janeiro de 22, muito embora a data limite seria 9 de dezembro de 21, sendo intempestivo. Face ao não atendimento do prazo estabelecido, da resolução solicitada pelo acréscimo do índice de transparência do portal da Prefeitura Municipal de Laranjeiras, abro aspas. Sendo assim, conclui-se como evidenciada um acréscimo do índice de transparência do portal da Prefeitura Municipal de Laranjeiras, passando para 8.4, com recomendação para regularização imediata dos itens 4.3 e 4.4 da transparência ativa, bem como dos itens 9.1, 9.3, 9.2, 9.3, 9.4 da transparência passiva e o item 13 das boas práticas de transparência, cuja persistência está sujeita às sanções previstas no artigo 13 da Resolução TC, número 300 de 2018. O Ministério Público, em consonância com a ilustre equipe técnica, optou pela autuação do expediente para conhecimento e, caso queira, venha apresentar suas razões justificativas quanto ao descumprimento dos referidos itens. É como está o relatório, senhor presidente, é como está o relatório, e o meu voto é acompanhando as unidades técnicas pela autuação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, para relatar os protocolos dos itens 2 e seguintes da pauta. Senhor presidente, protocolo do item 2, vem do município de Divina Pastora, a diretoria de obras de controle externo, obras de serviço, esclareceu o rol de auditoria operacional, a quarta CCI vai pela autuação como representação, e o Ministério Público de Contas, através do Dr. Sérgio Montalegre, levou um parecer, opinando pela autuação como representação. É o relatório e meu voto, acompanhando as informações técnicas, pela autuação do expediente como representação. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Protocolo do item 3. 3 vem do município de São Cristóvão. A quarta CCI ofereceu informação técnica, constatando que houve decadência do prazo para a abertura do processo de auto de infração e sugerindo que retorne ao expediente da COEG para que avalie a necessidade de autuação dos autos. O Ministério Público de Contas, através do Dr. Eduardo Santos, opinou pelo arquivamento em face do excesso no prazo de sua tramitação. É o relatório e meu voto é acompanhar a informação técnica do Ministério Público de Contas. Voto pela não autuação e consequente arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Agora o protocolo do item 4. O item 4 vem do município de Arauá, Consórcio Público de Saneamento Básico e Resistório do Sul e Centro-Sul. A quarta CCI proferiu o despacho antes exposto com a manifestação ministerial, na pessoa do procurador oficial, só no resto propor o arquivamento do expediente. Doutor Eduardo Santos Hollenberg Couto também foi nessa mesma linha, e eu também acompanho as informações técnicas pelo arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para o protocolo do item 5 da pauta. O item 5 vem da Prefeitura Municipal de Riachão do Dante, uma denúncia não autuada, formulada pela Consensul em desfavor da Prefeitura de Riachão do Dante. CCI, Ministério Público, opina pelo arquivamento. Como está o meu voto também, pelo arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Ainda o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para o protocolo do item 6 da pauta. O último que cabe relatar, presidência, vem da Prefeitura Municipal de Estância, uma denúncia não autuada. A CCI entende que a papeleta está carente de indícios de prova, sugerindo arquivamento da mesma e comunicação interessada. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento técnico pela não autuação e consequente arquivamento. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime.
Com a palavra a conselheira Suzana Azevedo para relatar os protocolos dos itens 7, 8 e 9 da pauta. Senhor presidente, solicito autorização para julgar os protocolos dos itens 7 a 9 em bloco. Deferido, excelência. O item 7 diz respeito ao protocolo 11.15.7/2020, versam os autos de representação não autuada protocolada pelo Ministério Público de Contas, apontando supostas irregularidades encontradas oriundos de procedimentos de dispensa de licitação realizados pelo Fundo de Saúde Santana São Francisco, tendo como beneficiada a empresa Urian Torres Cardoso, ME. O item 8 diz respeito ao protocolo 6906/2021, traça de autoria operacional objetivando a fiscalização de planejamentos elaborados pelas redes municipais e estadual de educação para o retorno das atividades escolares presenciais durante o período da pandemia do Covid. O item 9 diz respeito ao protocolo 10.197/2021, cuida dos autos de manifestação da ouvidoria protocolada por Heriberto Pereira de Nascimento, solicitando acesso às contas anuais da Prefeitura Municipal de Japaratuba no período compreendido entre 2017 a 2021. Excelências, em todos os itens, os órgãos técnicos e o parquê de conta, doutor João Augusto Bandeira de Mello, presente, opinaram pelo arquivamento dos expedientes. E eu acompanho os órgãos técnicos, senhor presidente, também pelo arquivamento dos expedientes. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra, o conselheiro Luiz Alberto Menezes para relatar os protocolos dos itens 10, 11, 12 e 13 da pauta. Senhor presidente, gostaria de relatar em bloco todos os protocolos. Deferido, excelência. Os protocolos dos itens 10 a 12 tratam de representações e denúncias. O do item 13 se refere ao portal de transparência da Assembleia Legislativa. Em todos os protocolos, tanto a Coordenadoria Técnica quanto o Ministério Público de Contas, nos protocolos de 10 a 12, representado pelo Procurador-Geral, Dr. João Augusto Anjos Bandeira de Mello, e no protocolo do item 13, representado pelo Procurador Eduardo Santos Hollenberg Coutos. O Ministério Público acompanhou a Coordenadoria Técnica e opinou em todos os processos pelo arquivamento dos expedientes, sendo no do item 10 pelo decurso do tempo, protocolo de 2008, protocolo do item 11, por perda de objeto decorrente de litispendência ou coisa julgada, o protocolo do item 12, por falta de elementos dos requisitos para a autuação como denúncia, e, finalmente, do protocolo do item 13, porque em análise do portal de transparência do exercício 2020, a Assembleia Legislativa recebeu nota 9,8. Então, acompanho a unidade técnica do Ministério Público de Contas em todos os protocolos e voto pelo arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. A pauta está encerrada. Passo a palavra à secretária Rita de Cássia. Há sorteio de processo. Excelência. Processo 82.729/2017, conselheiro Carlos Pina de Assis. Processo 1524/2016, conselheiro substituto Rafael Fonseca. Processo 745/2023, conselheira Suzana Azevedo. De parte da presidência, devo considerar que temos a reunião administrativa no próximo dia 27, às 9 horas. A reunião administrativa no próximo dia 27, às 9 horas, e queria também fazer menção ao conselheiro Carlos Pina, a conselheira Suzana e a conselheira Angélica, que vão se deslocar para Salvador na próxima semana. Os 3 conselheiros substitutos também, e o procurador João Augusto Bandeira Mello, pedindo a compreensão de algum de vocês poderem fazer a sessão remota, sob pena de nós não termos quórum. Certo? A palavra está franqueada. Continua a palavra franqueada. Nada mais a discutir, declaro encerrada a presente sessão.